Você está com fome? Um grande prazer a gente poder compartilhar um pouco da Escritura com os irmãos. Nosso coração, o nosso sentimento é que literalmente o Espírito Santo de Deus venha como um dínamo e acenda um fogo dentro de você esses dias. Eu tenho uma palavra que literalmente o Senhor tem me incomodado nesses dias, que o nosso coração queime como um incêndio pega numa floresta e literalmente ela alastra, que em nome de Jesus. O fogo que o Pai coloque dentro do seu coração, alastre, toque a vida de pessoas, chegue em lugares onde você nem imagina. Que são dias onde que em nome de Jesus o Pai vai fazer uma coisa. Ele vai queimar você, como no primeiro toque. Como no primeiro dia que Ele tocou o teu coração. Você lembra disso? Você lembra desse glorioso dia? O nosso coração, o nosso objetivo de estar compartilhando da Escritura com vocês é que literalmente o coração de vocês, assim como eu já disse Wesley, seja estranhamente aquecido. Que Deus nesses dias Ele coloque fogo dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 2, vamos ler a partir do 2, ele fala assim à igreja em Éfeso: eu conheço as suas obras, tanto o teu trabalho árduo quanto a tua perseverança, e que não pode tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e descobrindo que eram impostores, tu tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, eu tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O texto aqui nos fala sobre uma admoestação em que Deus, por intermédio do evangelista João, ele traz a igreja de Éfeso. Ele fala assim, eu conheço as tuas obras. Tu tem trabalhado arduamente, com perseverança. Tu não toleras pessoas más. Tu colocou à prova todo aquele que se declaram apóstolo e não é, e descobriram que eles eram impostores. Tu tem perseverado, suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não deixaste desfalecer. Essa é uma boa igreja. Uma igreja literalmente que estava perseverando diante do Senhor. É que literalmente não estava aceitando um falso ensino, uma falsa doutrina. Estava meditando na Escritura, estava literalmente colocando de lado todos aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Estavam suportando todas as provações, estavam suportando todas as coisas. Mas uma admoestação Deus ele traz à igreja de Éfeso. Eu tenho, porém, contra ti uma coisa. Uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. E essa coisa, literalmente, isso nesses dias tem explodido dentro do meu coração. Porque o primeiro amor é algo que jamais nós devamos perder. Quando a gente fala em primeiro, a gente consegue se lembrar literalmente dos primeiros anos de casamento, os primeiros anos de ministério, os primeiros tempos de casamento. Literalmente a gente pensa, a gente quer algo incrível, viver coisas tão fantásticas. Infelizmente, às vezes, ao longo dos anos, ao longo da jornada, algumas coisas acontecem. No nosso casamento, no nosso ministério, é a mesma coisa. Começamos com todo o empenho. Se tem vigília, vamos. Se tem o que tiver que fazer, nós corremos. Culto da palavra, culto de ensino, visitar irmãos, ir para o monte, ir para a favela, subir, ir para hospitais. A gente vai com todo o fogo, mas os anos começam a passar. E uma vez eu ouvi alguns irmãos que chegavam para mim e disse, principalmente por novo convertido, ele dizia assim, olha ali esse irmão que ele quer ir para vigília, quer ir para culto, quer ir fazer viagem missionária e tal, dele, isso
literalmente o primeiro amor. Eu já passei por isso. E o dia que eu ouvi essa frase, eu já passei por isso, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo me constrangeu. Filho, quem pensa assim, precisa se arrepender. Porque primeiro amor é algo que a gente jamais deve deixar de queimar dentro da gente. E são dias onde eu comecei literalmente a pensar o início do ministério, o início daquilo que eu comecei como a minha jornada de vida. Em que quando o Espírito Santo de Deus ele explodiu dentro de mim, eu comecei a me trancar dentro do quarto. Eu me lembro na época que meu pai achava que eu estava enlouquecendo, ele mandou até alguns irmãos verem, olha, vai ver se ele não está louco, porque eu não queria mais nada, gente. Eu fui tocado de uma forma que eu não, literalmente disse, cara, para mim tudo perdeu sentido, é como que se eu encontrasse literalmente aquela pérola de grande valor, é como que se literalmente eu encontrasse tudo que era de mais importante para minha vida. E eu disse, pai, eu quero ficar gastando a minha vida dentro do quarto, podendo me apaixonar com Jesus. Não, eu não tinha um ministério, eu não tinha um evento marcado, eu não tinha uma palavra para falar, eu não tinha nada para fazer. Simplesmente eu tinha uma coisa, poder ficar com o amado da minha alma, poder desfrutar de encontros divinos dentro do meu quarto. E literalmente foram dias onde o Senhor começou a acender essa chama dentro do meu peito e eu comecei a me lembrar de poderosos encontros com Jesus. Poderosos momentos com o Pai. E literalmente isso acendeu algo dentro de mim durante esses anos. Toda vez que eu estou passando por algo difícil na minha vida, toda vez que eu estou passando por algo difícil na minha jornada, toda vez que eu estou passando por alguma tribulação, eu entro no meu quarto. E Ele sempre está ali. Ele sempre está ali. Ele disse, tu pode mudar. Tu pode às vezes ter coração duro para algumas coisas, mas eu não mudo. O meu amor eu nunca vou mudar. Aquilo que a gente nasceu do ambiente de amor jamais vai ser alterado. E eu continuo no mesmo lugar, filho. E eu continuo no mesmo lugar. Por isso que João ele fala, lembra de onde você caiu? Lembra do teu início ministerial, lembra do teu início do relacionamento no teu casamento, lembra das primeiras coisas, onde era puro, onde era genuíno, onde literalmente você não se importava com nada, simplesmente viver a simplicidade, o amor das primeiras coisas. Lembra. Nesses dias Deus está te batizando, Ele quer te batizar com lembranças, Ele quer batizar a sua mente, o seu coração com lembranças de algo que nasceu puro, de algo que nasceu genuíno. Você, pastor, você lembra quando você começou o ministério? Você lembra? Arrependa-te e volta à prática das primeiras coisas. São dias onde o fogo dos primeiros dias vai incendiar você, como ele já fez com Wesley, como ele já fez com Finney, como ele já fez com 2 discípulos no caminho de Emaús, que quando ouviram a voz do Senhor, o seu coração foi aquecido. São dias do fogo dos primeiros dias. Amém? Nós vamos encurtar por aqui. Mas se você está com fome hoje, eu quero literalmente que você comece a acompanhar nossas redes sociais. Acompanhe o que nós estamos fazendo aqui no Sertão Nordestino. Vamos estar produzindo podcast também. Lá a gente vai poder nos delongar muito mais e poder derramar o nosso coração. Então siga-nos e principalmente ore pelo Sertão Nordestino. Amém? Que o Pai te abençoe em nome de Jesus.